Graça e paz. Hoje é o nosso terceiro dia em nossa jornada pelos Salmos da Bíblia e também hoje é o nosso último dia de meditação sobre o primeiro de todos os Salmos, o Salmo de número 1, o Salmo da Bem-aventurança. Como eu disse anteriormente, os Salmos são hinos que o Senhor deu para o seu povo, hinos inspirados, e eles devem ser meditados. Nós precisamos aprender sobre eles e isso envolve meditação, estudo, para que a gente aprenda a cantá-los e também a orar segundo os Salmos. Na Bíblia, toda oração, ela sempre está ligada também à devoção do povo de Deus quando o louva, quando canta. Tanto que, se você já percebeu, quando você vai para a igreja, por exemplo, com os seus pais, você nota que na igreja, alguns cânticos ou hinos, eles parecem orações. Quando nós estamos confessando os nossos pecados, ou quando o nosso coração está cheio de alegria. O livro dos Salmos, então, nos dá uma direção segura e inspirada para que a gente cante melhor e cante para o louvor da glória do nosso Deus. Então, hoje é a nossa última meditação sobre o Salmo 1, mas antes disso nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por este dia novo que o Senhor fez. E o privilégio de, como família, meditar em tua palavra sobre os Salmos da Bíblia é algo maravilhoso para nós, pois a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para o nosso pé e ela é luz para o nosso caminho. Assim, Senhor, eu te peço que nos abençoe aos pais, aos filhos, a todos nós, à medida em que somos educados pelo teu Espírito para a tua glória, para o serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Vou fazer a leitura mais uma vez, então, do Salmo. Lembre-se que quando você for ler a Bíblia, ou você estiver ouvindo seus pais lendo a Bíblia para vocês, crianças, é necessário muita atenção. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu dar uma olhada mais uma vez nas minhas anotações, lembrando um pouco do que a gente viu e seguindo então para esta última meditação sobre o Salmo 1. Lembre-se que nós falamos que o Salmo já começa apresentando a existência de dois caminhos para o homem somente. O caminho bom e o caminho mau. O caminho do justo e do injusto. O caminho do ímpio e o caminho daquele que teme a Deus. Lembra também que juntamente com o Salmo de número 2, o Salmo de número 1, ele apresenta uma introdução para a gente entender todo o livro dos Salmos. Pois ele sempre vai falar da lei do Senhor e vai falar do Messias prometido. Querem um exemplo? O Salmo 1 começa falando da bem-aventurança daquele que não faz algumas coisas que desagradam a Deus, mas glorifica a Deus porque ama a sua lei, meditando nela dia e noite. O Salmo 2, então, diz que a bem-aventurança está em não se rebelar contra o Cristo de Deus, o Messias prometido, Jesus. Mas bem-aventurado é aquele que se refugia nele, que confia nele como seu Senhor e Salvador. Agora, eu queria chamar vocês a atenção neste último momento aqui juntos com o Salmo 1, caminhando juntos com o Salmo 1. Lembrem-se que as bênçãos apresentadas no Salmo de número 1, elas estão ligadas ao Salmo 2 e, consequentemente, a todos os outros salmos. Lembrem-se, nós temos 150 maravilhosos cânticos de Sião. E a linguagem de Sião, ela está presente no livro dos Salmos. Sião sempre apontava para o lugar da habitação de Deus com o seu povo. Sião apontava para a maravilhosa bênção de habitar na presença de Deus em Cristo Jesus, que é o nosso mediador. A linguagem de Sião, então, é a linguagem do Salmo. É a linguagem, crianças, que seus pais lhes ensinam todos os dias
pela palavra de Deus para que vocês aprendam a amar e servir ao seu Senhor. Agora, lembre-se, o Salmo 1 nos fala sobre um homem ideal. E nós sabemos que esse homem ideal, ou seja, perfeito, é aquele que vai alcançar a bênção de Deus, que será próspero, vai alcançar a bondade de Deus e a sua misericórdia. Mas a pergunta é essa: quem pode dizer que é perfeito diante de Deus? Porque quando a gente lê a Bíblia, e seus pais já devem ter mostrado isso para vocês, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. A Bíblia também diz que não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A pergunta é: quem é o homem ideal do Salmo 1? Davi compôs este salmo. Nem ele, o rei Davi, grandioso rei Davi, nem o seu filho Salomão, e nem nenhum dos outros descendentes de Davi, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, nenhum deles foi perfeito. Todos pecaram. Nós conhecemos um pouquinho da história dos reis de Israel e quantas coisas ruins eles fizeram, como se afastaram do Senhor. A pergunta é: como é que eu posso entender este salmo e dizer assim, como é que ele pode ser possível para a minha vida? Como é possível que eu possa meditar na lei de Deus dia e noite, ser perfeito? Bem, a verdade é que, como a Bíblia diz claramente, ela não esconde isso da gente, nós não podemos alcançar isso. Sozinhos isso é impossível. Nós somos filhos de Adão e o que nós recebemos dele, o que herdamos dele, tristeza, miséria, pecado, desgraça. Mas a palavra de Deus nos fala sobre um homem perfeito. E aqui, crianças, uma importante lição quando estivermos juntos estudando Salmos e quando vocês estiverem fazendo isso com seus pais, que é o mais importante. Comparem a Escritura com a Escritura. Como assim? Você lê o Salmo 1, faz aquelas perguntas que eu falei para vocês, tentando anotar ou perguntando para seus pais, buscando entender. E nós vamos então sendo levados pelo Espírito Santo para outras passagens que vão esclarecer a nossa mente. Tem uma delas que é bem interessante que eu queria ler para vocês, que está em Lucas capítulo 24, um dos evangelhos semelhantes dentre os 4 evangelhos. Jesus já havia sido morto, ressuscitado, no primeiro dia da semana. Ele já havia aparecido para os seus discípulos mais de uma vez. E quando ele torna novamente a aparecer para eles, algo maravilhoso acontece. Está lá em Lucas 24. Olhem isso direitinho. 24, a partir do versículo 36. Falava eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Veja que maravilha é a doutrina da ressurreição para nós, crianças. Ela nos garante que o Salmo de número 1 é possível para nós e para os nossos pais, porque Jesus Cristo ressuscitou como um homem perfeito. Ele viveu como um homem perfeito neste mundo, ele sofreu pelos nossos pecados e ele ressuscita com um corpo novo, glorioso, poderoso, semelhante a nós, mas agora com uma promessa. Nós ainda temos um corpo que sofre doenças, que sente dores, que envelhece, mas no dia da ressurreição, diz a Bíblia, nós teremos um corpo igualzinho ao de Jesus. E a seguir, ele disse o seguinte, e é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, versículo 44. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés,
nos profetas e nos salmos. Ou seja, tudo o que a Bíblia fala sempre vai levar o nosso coração para Jesus Cristo. Quem é o homem perfeito, justo, verdadeiramente feliz no Salmo 1? Jesus Cristo. Como eu posso ser verdadeiramente feliz? Como meus pais podem alcançar isso e também me mostrar isso? Como os meus irmãos, os meus amigos, a igreja pode alcançar a verdadeira felicidade? Somente nele, Jesus Cristo, o homem perfeito. Os salmos falavam sobre ele. Que grande bênção é isso para nós. Então, crianças, para o final da meditação de hoje, lembrem-se, ao estudar os salmos, peçam a Deus em oração que lhes mostre sempre para onde eles nos levarão até Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos de diligência, ou seja, fazer o melhor quando estivermos estudando a Bíblia, preparação física e espiritual. Então a gente precisa se preparar. Por isso que quando vocês vão para o culto com seus pais, eles pedem para que vocês descansem antes. Já perceberam isso? Que no sábado vocês durmam mais cedo, para que no domingo vocês aproveitem ao máximo para ouvir a palavra de Deus. Oração, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de receber os salmos como de fato eles são. A palavra de Deus. Para isso você vai pedir ao Senhor fé, vai pedir ao Senhor desejo de amar a palavra de Cristo, você vai pedir ao Senhor atenção e você vai fazer o que eu mostrei para vocês hoje aqui. Vocês vão fazer a comparação da Escritura quando vocês estiverem estudando juntos. É isso que significa meditar na palavra do Rei. Dia e noite. Isso é que vai ajudar vocês a não dar ouvidos à sabedoria dos homens maus. Isso vai fazer com que vocês amem mais, mais e mais a Cristo Jesus. Agora eu queria deixar para vocês um desafio. Lembram que eu prometi que ia ensinar vocês a cantarem o Salmo de número 1? Nós vamos apresentar para vocês 2 melodias agora. E qual vai ser o desafio para todos vocês que estão me acompanhando? Eu quero contar com o apoio de vocês. E quando vocês aprenderem a cantar com seus pais, enviarem para Educalar, postarem lá para eles, vídeos onde vocês estão cantando uma dessas músicas para o Salmo 1 que eu vou ensinar para vocês. Topam o desafio? Então vamos começar. Eu vou começar com o Salmo de Genebra. João Calvino, em Genebra, que foi o grande reformador do século XVI, ele metrificou os salmos para que a igreja pudesse cantar. Como assim metrificar? Ele organizou de maneira que pudesse ser colocado uma música da época a fim de que a igreja cantasse. Isso não é legal? E o outro salmo que eu vou ensinar também é com uma melodia mais moderna, não do período da Reforma, do século XVI, chamada Arlington, que também vai mostrar para você que é possível que a gente cante os salmos, e talvez você nunca tenha cantado, e você vai perceber como é maravilhoso. Vai ficar na sua mente, no seu coração, você vai amar intensamente ainda mais essa jornada comigo pelos salmos da Bíblia. Vamos lá? Primeiro salmo de número 1, eu vou começar a cantar aqui para você. Sim, uma coisa que eu vou colocar para você, você vai poder encontrar. Existe a Comissão Brasileira de Salmodia, que nos ajuda com essa tradução ou metrificação dos salmos para a nossa língua portuguesa, para que a gente possa cantar na igreja brasileira. Muito legal, para cantar em casa, cantar com os nossos amiguinhos, cantar com os nossos pais, enfim. E aí, o site é fácil de encontrar e seus pais vão localizar. Psalterio.com.br Psalterio.com.br. Outra dica, procurem um aplicativo para o celular, para o tablet, chamado de Saltério Reformado. Saltério Reformado.
E aí vocês vão ver também muita coisa legal. E na igreja que eu sou pastor, desde 2008, a Igreja Presbiteriana de Aracaju, aqui no Nordeste, você também vai encontrar no YouTube, Igreja de Aracaju, alguns salmos cantados na igreja, para você ver, peça a seus pais para ver como acontece isso na igreja, como é lindo, maravilhoso, louvar ao Senhor cantando os salmos da Bíblia, tá certo? Então vou começar aqui. Primeiro o salmo de número 1, com a melodia de Genebra. Quão bem-aventurado é o varão que nunca ande em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela meditar. Tal como arbusto à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Viu como é legal? À medida que você for ouvindo, você vai se acostumando com essa melodia chamada de Genebra, do famoso Saltério de Genebra. Imagine, você está cantando como os reformadores cantaram. No site salterio.com.br você vai ter também a letra, a partitura e a música para você ouvir mais uma vez, tá certo? Agora eu vou cantar a outra melodia. Deixa eu ver aqui, vou localizar. É a melodia Arlington, para o Salmo de número 1. Essa também é bem legal. Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e em dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos
sim perecerá. Amém? Lembre-se, toda vez que for cantar um salmo, cante vibrantemente, com alegria no coração. É a palavra de Deus, animados. Existem salmos de penitência, como por exemplo o Salmo 4, que são salmos